Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: união com hierarquias espirituais, a vida no deserto e as provas no caminho. A pessoa pergunta: quando é que nós nos uniremos com a hierarquia? Hierarquia, esses seres nos outros planos, não? Que conduzem o processo evolutivo da Terra e que inspiram os seres da Terra para desenvolverem este plano evolutivo. Então, quando nos uniremos com esta hierarquia? Sabemos da existência da hierarquia, conhecemos a hierarquia teoricamente, percebemos a presença da hierarquia muitas vezes, compreendemos que muitas coisas estão acontecendo devido ao trabalho da hierarquia, que se reflete aqui. Podemos ser devotos da hierarquia, podemos ter na hierarquia seres aos quais nós nos dirigimos, aos quais nós apelamos, com os quais estamos mais ou menos coligados com o coração ou com a mente. Isto tudo é comum, é normal. Agora, unirmos-nos com a hierarquia, estar em união ininterrupta com a hierarquia, isto é possível quando em nós não existem mais lutas. Enquanto há lutas na pessoa, enquanto há lutas dentro do ser, ele pode ter contatos com a hierarquia, até colaborando com a hierarquia. Mas sentir a união com a hierarquia permanente, não ficar coligado com a hierarquia através da fé, porque através da fé você sabe que está coligado. Mas sentir esta união, viver esta união, não através da fé, efetivamente, isto é possível a partir do momento em que não há mais lutas dentro de nós. Mesmo as lutas positivas, mesmo quando a gente sai lutando para o bem, não deve ter luta nenhuma dentro de nós. E este assunto de nós não termos mais lutas, de estarmos vivendo corretamente, porque não precisa lutar, não precisa luta de espécie alguma, dentro do ser principalmente que não precisa. E isto é um dos trabalhos da hierarquia, é ir nos curando desta tendência para a luta, é ir nos curando disto. É esta ausência de lutas e esta união mais estável com a hierarquia que vai possibilitando que a gente receba tarefas maiores e não as tarefas que recebemos, que são tarefas proporcionais à nossa capacidade de não lutar. Porque você não pode estar com uma tarefa sagrada e lutar ao mesmo tempo. Porque a luta é uma coisa que cria karma e você vai contaminar a tarefa, se a tarefa veio do alto. Você vai prejudicar a luz, a vibração da tarefa. Então, nós vamos recebendo tarefas cada vez mais amplas, planetárias, à medida que as lutas em nós vão terminando, desaparecendo. E é interessante porque estas lutas vão sumindo, essas lutas vão se dissolvendo. Aí é que você vai ver realmente como é que se vive. Porque a vida não é uma luta. Então aí você vai aprender a viver. Você vai começar a viver. Não tem mais luta em você. A luta transforma completamente a vida. A luta estraga toda a vida. A luta transforma a vida
numa coisa pesada, numa coisa triste, numa coisa dura. A vida não é isto. Porque qualquer movimento de luta que comece em você, qualquer conflito você rejeite. Ponha de lado isso. Ou peça a luz para aquilo não desenvolver. Porque senão você não pode ter uma tarefa ampla. Você não pode ter uma tarefa que corresponda a um campo maior de serviço, de trabalho, de desenvolvimento e de evolução. Então estes dois pontos são juntos. Você estar unido à hierarquia e você estar com uma tarefa ampla, impessoal. E aqui está ligado ao problema da luta. Bem, tem esse tipo de luta que a gente mesmo cria, que são estas coisas que nós podemos renunciar a isto e entrar numa vida mais inteligente, entrar num ritmo mais pacífico, entrar num ritmo ordenado, mas há também aquela luta que é o confronto das forças positivas, das forças superiores e das forças involutivas em nós. Isto aqui já é outro tipo de conflito, já é outro tipo de luta. E isto é muito interessante, porque nós não somos estas forças. Nós somos seres completamente puros, nós não somos essas forças. Então, quando isto começa, quando isto tem início, mesmo que isto aconteça na matéria, nos corpos, nas células, que você perceba este conflito, que haja esta falta de união entre forças, isto é o teu campo de treinamento para você não se identificar com isto, dizendo eu não sou esta luta. Aquela luta continua na matéria, mas você não é esta luta. Você saia desta consciência da luta e deixa a luta lá. Você não tem nada com aquilo. Aquilo são forças involutivas que entraram ali, que encontraram uma porta aberta, ou que já estavam na matéria, e ali tem as forças positivas da matéria. Você não se ocupe desta luta. Você deixe isto, que isto vai ser resolvido lá na matéria. Na consciência humana, tem tipos de lutas que você pode controlar, pode evitar e pode não ter, não é? Que é tudo isto que acontece quando você tem desejos pessoais e quando você tem planos pessoais. Aqui começa a luta, é aqui que começa. Então, aquilo que acontece lá na matéria entre as forças, você se desidentifica e aguarde pela graça, aguarde pela cura. Se você se mantém desidentificado, aquilo já não recebe o alimento da tua atenção. E aí curar aquilo é mais simples. A energia de cura vai fluindo sobre aquilo. Agora, tem esta outra luta que surge dos teus desejos que querem ser realizados. Qualquer desejo que você tenha, aquilo vai produzir um movimento, aquilo vai produzir uma luta. E planos pessoais nem se fala, porque os planos pessoais nunca coincidem com os planos elevados. Os planos pessoais nunca coincidem com os planos da mônada, com os planos da alma, com o destino supremo daquele indivíduo. Então, se você quer trabalhar isto, precisa verificar o que você está fazendo por desejo e o que você está fazendo porque é para ser feito, porque está ali para ser feito. E esses planos pessoais, ilusões pessoais, isto tudo é uma fonte de lutas a vida inteira. Agora, a uma certa altura você se reconhece, você observa, você se dá conta de que você está planejando alguma coisa, de você está fazendo uma coisa, não é porque ela esteja fluindo, você está planejando aquilo. E às vezes não pode deixar de fazer isto, porque isto faz parte da luta humana. Isto gera luta e faz parte da luta humana, tudo isto.
Aí você tem que ver se aquilo que está surgindo ali vai ser positivo para o outro, não para você, porque se você for pensar em você neste momento, já começa a luta. Porque aí você já não vai mais ver aquilo impessoalmente. Você, trata-se de você ali. Você vai ver se aquilo, o que vai provocar nas outras pessoas. O que vai acontecer nas outras pessoas com aquilo que você está gerando, com aquilo que você está produzindo. E quando você vê o que está gerando ali, você controla os teus movimentos, você controla a tua ação. E a luta vai diminuindo. Essa luta natural que acontece vai diminuindo. Esse trabalho nos leva a uma purificação. Este trabalho nos leva a uma sutilização perfeitamente ordenada, perfeitamente organizada. Então você vai notar que tudo que te começa a acontecer, tudo que se aproxima de você, é para te purificar, é para te sutilizar, é para fazer você mudar de ponto. Você percebe isto nitidamente se mantém neste controle. Aí você percebe isto nitidamente. E você começa a ver também nitidamente quando é que surge alguma luta em você que é uma resistência a este processo de purificação, que é uma resistência a este processo de sutilização. Aí você vê de que lado você fica. Do lado daquilo que te está trazendo a purificação e a sutilização, ou se você vai ficar do lado da resistência, ou se você vai aumentar a resistência. Vê, todas essas coisas estão acontecendo na pessoa, mas ela não está lutando. Porque ela está reconhecendo, e quando chega o momento dela entrar em conflito com isto, ela não entra. Então, isto tudo que era a luta vai mudando. Isto não vai mais sendo luta. Isto tudo vai se desenvolvendo de uma outra forma no ser. Quando a gente não impede, quando a gente não resiste a uma transformação desta natureza que está chegando e que está acontecendo, então você já está no caminho de assistir esse processo. E tudo isso que é conflito na matéria, conflito psicológico, luta nesses planos, isto tudo vai se transformando numa luta diferente, até que isto se transforma num ritmo, numa evolução sem lutas e sem conflitos. Mas para isto precisa que a gente esteja atento a um detalhe. A gente jamais se queixar, jamais se lamentar do que está ocorrendo. Quem abre a boca para se queixar, quem abre a boca para se lamentar, para não aceitar, tudo isto enevoa todo este processo, porque se você se queixa, se você se lamenta, você não sabe do que você está se queixando, você não sabe do que você está se lamentando, porque você ainda não tem a clareza para que aquilo chegou. Então você vai se lamentar de quê? Vai se queixar de quê? Se você nem conhece a função daquilo. Então aquilo que acontece, aquilo tem uma função purificadora, tem uma função esclarecedora. Quando você está nesse processo, né? Quando você está vivendo esta onda evolutiva. Então, qualquer lamento, qualquer queixa, qualquer desconforto que você sinta perante qualquer coisa que esteja acontecendo, você coloca um obstáculo neste fluir desta construção, desta paz. E outra coisa que no princípio atrapalha bastante este processo é não só você se queixar e se lamentar e se sentir prejudicado pelo que está acontecendo, mas você começar a alimentar ilusões sobre estar numa situação diferente. Sim, não, eu não estou me lamentando
mas eu posso estar imaginando uma situação diferente, como eu gostaria que fosse diferente. Isto é tão negativo quanto você se lamentar. Isto equivale a lamento. Isto é, não aceitar a própria situação. Achar que aquela situação deve ser outra. Isto é um lamento disfarçado. Isto é um puro lamento. Você querer estar em outra situação. Isto é um puro lamento, só que você aparentemente não está se lamentando. Então, isto tudo impede que essas lutas todas se desfaçam, impede que a paz se instale e impede que você realmente se una com as hierarquias. Porque nós começamos a reconhecer uma hierarquia quando este processo, que em nós todos é um processo em formação, em desenvolvimento, já está resolvido, já está instalado. Lá não há luta, lá não há processos, lá não há desejos, então está aí. Quando nos uniremos com as hierarquias? Um dia. E de uma certa forma já devemos estar unidos, porque em algum nível nosso isto já está provavelmente começando a acontecer, em algum nível nosso isso está se preparando, porque senão não estaríamos falando disto aqui. Vocês veem que o homem criou certas coisas, diz que a vida é uma luta, fala de luta pela vida, não é? E é o contrário. É o contrário. A vida é perfeita e toda organizada, e você entre nela e vá que você vive. Todo o resto é criação do homem. Ainda ontem eu perguntei, onde estão as aves que havia neste lago? A pessoa respondeu, mudaram de lugar, nós mandamos para outro lugar, porque as raposas estavam se aproximando à noite. É tão simples. As raposas estão se aproximando, você retira as aves, pronto. Ali já uma luta a menos. E é interessante porque não se caça a raposa, não se expulsa a raposa, não se mata a raposa, se retira as aves. E uma pessoa escutou nós falarmos nesses dias anteriores a respeito do deserto. E lá se falou que no deserto nós teríamos provas. E ela se sente num deserto, ela se sente num momento de grande aridez, e ela ficou um pouco preocupada com as provas que ainda lhe devem vir. Nós não temos que nos preocupar com as provas, porque as provas são enviadas pelo eu superior e nunca são maiores do que nós podemos suportar. De forma que uma prova vem na medida da nossa suportação. É que nós não conhecemos o nosso potencial para suportar as provas. Nós nos julgamos neste campo mais fracos do que realmente somos. Então parece que a gente é muito fraco, mas não é bem assim. O eu superior manda a prova na medida exata para que a sua fortaleza possa emergir. Então, como a nossa fortaleza, a nossa força, o nosso poder espiritual é latente, a prova vem para você desenvolver este poder, para você desenvolver esta força. E esta força começa a crescer, começa a ser usada, começa a ser aplicada, esta força surge, é exatamente quando vêm as provas. Porque aí é preciso força, preciso esforço para transcender uma prova. Mas isto é um esforço da personalidade. Mas dentro do indivíduo há força e poder para aquela prova e para muito mais. É que estas coisas vêm ordenadamente, não em função de castigar o indivíduo e nem de torturar o indivíduo, mas vem em função de dar oportunidade para o poder interno dele surgir. À medida que ele faz o esforço, este poder responde e vai emergindo, e as provas vão se tornando muito naturais para uma pessoa que faz este caminho.
E quando vão surgindo as provas, o indivíduo fica bem mais seguro, porque ele disse, bom, se eu estou passando por esta prova, é porque eu devo ter alguma força, senão eu não passaria por esta prova. Então o indivíduo, cada vez que recebe uma prova, ele fica grato, porque isto quer dizer que chegou a hora da força dele emergir. Então ele fica grato diante de uma prova. Ele vai crescendo, ele vai ficando adulto através das provas. Então não há o que temer com respeito às provas. E esta mesma pessoa, ela tem observado que ela tem muitas qualidades, muitas capacidades, mas ela tem a sensação de que tudo isso está reprimido, que isso não está sendo usado. Às vezes nós temos capacidades que desenvolvemos em vidas anteriores. Essas capacidades já foram desenvolvidas, já integram o nosso ser, e por terem sido desenvolvidas, provavelmente nós não vamos usá-las agora especialmente, porque naquele campo a gente já tem um certo desenvolvimento. Então o que a vida nos pede são coisas para desenvolver outros aspectos que nós ainda não temos desenvolvido. Então eu posso saber pintar, eu posso saber música, eu posso ser um artista, e de repente a vida me pede para fazer uma coisa completamente diferente do campo da arte. É sinal que é aquilo que eu tenho que desenvolver naquela vida. É sinal que naquela vida eu não tenho que continuar fazendo aquilo que eu já aprendi. Eu não posso me esquecer nesta vida, enquanto estiver nesta memória, de uma coisa que me disseram há muitos anos atrás. Eu perguntei, aquele indivíduo é meio estranho, não? Mas ele, assim, aparentemente é tão anônimo, mas tem alguma coisa lá dentro. E era uma pessoa assim completamente que não chamava a atenção de ninguém, que muito simples, muito retraído. Que coisa estranha, o que tem ali dentro? A pessoa me disse quem estava lá dentro. E era um famoso músico do passado. E que nessa encarnação, além de estar numa figura totalmente anônima, não tinha absolutamente nada que ver com a música. Porque músico ele já tinha sido, e agora ele teria que experimentar não ser conhecido, para equilibrar todas as formas, pensamentos que o mundo fez sobre ele. O mundo criou uma tal forma pensamento sobre aquele ser, que ele teve que equilibrar isto, se tornando um anônimo por um período para poder suportar aquela carga dos outros o conhecerem. São coisas da vida aqui. E claro que se uma pessoa teve alguma encarnação muito proeminente, provavelmente o eu superior vai lhe dar uma encarnação seguinte de mais contenção. Você pode chamar de repressão, mas não sei se isto é assim. Então, toda esta grande expansão pode estar sendo contida para haver no interior do ser certos equilíbrios. E depois das coisas equilibradas, então recomeça a trajetória ascendente, com mais equilíbrio. E será bom que a gente não fique se limitando à observação externa da nossa vida, porque o que se passa externamente na nossa vida é apenas uma aparência, é apenas uma forma, um meio do ser interior evoluir, do ser interior crescer. E não há nenhuma razão para ter ansiedade por querer fazer as coisas, por querer aplicar o próprio potencial. Nós temos que nos entregar, temos que estar disponíveis ao plano evolutivo. E o plano evolutivo inclui tudo e todos. Não tem nada fora do plano evolutivo. Então você fica entregue, você fica disponível
para colaborar no plano evolutivo, e aí vai haver um processo e você vai colaborar naquilo que for melhor para você colaborar agora. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos águas subterráneas